Olá, estamos chegando novamente para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Obrigado por me acompanhar, né? Você que está todos os dias nos acompanhando nessa série de estudos que estamos fazendo aqui na terceira carta de João, a quarta breve. João aqui aborda alguns personagens, não é? E nós estamos fazendo um estudo expositivo e aplicando para a nossa vida. E eu convido você a me acompanhar para mais um estudo bíblico. Muito bem, nós estamos estudando juntos aqui a Palavra de Deus, fazendo, como já disse na introdução do nosso estudo de hoje, estudos expositivos, olhando a Palavra de Deus, versículo por versículo, observando o contexto e aplicando nas nossas vidas, fazendo estudos assim, bem detalhados, para que nós possamos entender de fato o que a Palavra de Deus tem a nos dizer, como nós devemos nos portar hoje enquanto igreja, não é? Estamos no versículo 9, quando João começa a falar de Diótrefes. No último estudo que fizemos, nós fizemos aqui uma pequena apresentação de quem era Diótrefes. O versículo 9, João está dizendo: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. João está falando que ele tem sofrido com o posicionamento de Diótrefes. Diótrefes, como já dissemos, era um líder ditador, ele era soberbo, ele não aceitava orientação, liderança de ninguém, ele gostava de aparecer, não é? Como João disse, ele gosta de exercer a primazia, ele gosta de estar sempre no holofote, ele quer ocupar o centro, e isso era um problema, e João está destacando aqui. No caráter, na conduta, Diótrefes era totalmente diferente de Gaio. Eu fico fazendo esse estudo aqui, preparando para compartilhar com você, e eu fico observando que diferença nós encontramos. Quando estudamos de Gaio, nós víamos uma atitude tão diferente, não é? No posicionamento, na forma de servir. E Diótrefes é totalmente o contrário. Diótrefes, ele se amava mais do que os outros, sabe? O seu eu era o centro de todas as coisas. O seu eu vinha em primeiro lugar. Ele amava mais a si do que Cristo. Ele queria estar no trono, não Cristo no trono da vida dele. O centro da vida era Diótrefes, não era Cristo. E triste observar isso aqui, ele não buscava os interesses dos irmãos, ele buscava o seu próprio interesse. Ele não buscava a vontade, o desejo, a orientação da palavra de Deus, do que Deus queria, não é? Eu poderia dizer, ele não buscava os interesses de Cristo, mas os seus interesses. Esse era o homem que João está escrevendo aqui. Ele queria construir monumentos a si mesmo, não é? Em vez de buscar a glória de Cristo. Esse era o homem, não é? A Diótrefes, ele se opunha aos ensinamentos da palavra de Deus, e a gente lembra do que João Batista ensinou lá no Evangelho de João, né? O que João Batista dizia, né? Está registrado lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 30, que diz que importa que ele cresça e que eu diminua. E Diótrefes claramente não seguia essa orientação. Diótrefes queria crescer. Não importa quem diminuísse, não importa se a vontade de Deus, a presença de Deus iria diminuir, ele queria aparecer. Por ser amante desses holofotes, ele gostava de ser o primeiro em tudo. Ele queria ser o destaque. E João aqui, que está escrevendo essa carta, João se colocava aos olhos de Diótrefes como uma ameaça, não é? Como uma ameaça à sua posição. E é por isso que nós entendemos, possivelmente, a causa de não aceitar as orientações de João, como está escrito lá no versículo 9. Eu escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Então, o que nós entendemos? A rejeição de Diótrefes em relação ao que João estava ensinando não era necessariamente doutrinária, mas era pessoal. O problema não era a heresia, mas era o egoísmo dele. O problema de Diótrefes não era algo doutrinário, não era algo que estava praticando heresia, como nós estudamos aqui, mas é porque ele não aceitava, ele era egoísta. Os motivos que governavam a conduta de Diótrefes não eram teológicos, sociais, eclesiásticos, mas eram morais.
Ele queria sempre aparecer, ele não compartilhava os propósitos do nosso Deus. De onde vem toda a primazia, né? Como Paulo escreveu em Colossenses 1:18, ele não compartilhava os propósitos do Pai. De onde vem, de onde deve ter toda a primazia, né? Cristo, Paulo escreveu Colossenses 1:18, que Cristo deve ter a primazia em tudo. Não era essa a visão de Diótrefes, não era esse o desejo. Ele queria preeminência para ele mesmo. Ele estava ansioso por posição, por poder, para poder aparecer. Ele não tinha dado ouvido às advertências do próprio Senhor Jesus contra ambição, desejo, não é, de domínio. Marcos 10, 42, 45, 1 Pedro 5:3 fala sobre esse cuidado que nós precisamos ter contra essa ambição, esse desejo de ser dominante. O amor próprio dele interrompeu essa conduta como igreja, como liderança, como servo de Deus, porque ele se amava acima de todas as coisas. Lamentavelmente, não é? Diótrefes queria ser o centro das atenções. Diótrefes queria ser o centro. E ele olhava para João como um rival a quem rejeitar, e não como um apóstolo, não é, de Cristo, e que ele precisava acolher, que ele precisava ouvir, que ele precisava aprender. E a palavra aqui na carta nos fala, no versículo 9, versículo 10, que Diótrefes recusou receber João. Versículo 10, primeira parte, nós vamos estudar ainda, mas só adiantando aqui, ele mentiu sobre João. Na parte B do versículo 10, ele rejeitou os colaboradores de João. Tudo com medo, né? Com medo de perder o seu posicionamento. E eu quero pensar hoje, deixar isso aqui para você, os perigos, não é, de uma ambição, os perigos dessa nossa carne, muitas vezes, tomar a preeminência. Às vezes as pessoas deixam de serem úteis nas mãos do Senhor por causa da sua ambição pessoal, por causa do seu orgulho, da sua vaidade. Nem sempre o problema está relacionado à heresia. Nem sempre o problema está porque está ensinando alguma coisa errada ou está pregando alguma heresia. Às vezes o problema está na postura moral. Quantas igrejas enfrentam problemas com pessoas, não só líderes, mas membros, que não aceitam orientação, não aceitam instrução, não aceitam correção, sabe? Cria problema dentro da igreja. Medo de concorrência, medo de outra pessoa tomar o seu lugar, medo que outro faça aquilo que ele acha que só ele deve ou pode fazer. Não quer que ninguém cresça, não quer que ninguém desenvolva, não quer que ninguém faça. Muitas igrejas sofrem com isso. Muitas igrejas não aceitam que ninguém faça mais nada, apenas essa ou aquela pessoa. E quando alguém começa a desenvolver no seio da igreja, já é um motivo para problema, não é? A gente precisa ter humildade, enxergar o outro como superior a nós mesmos sempre. Que o Senhor possa livrar de nós todo esse coração egoísta, todo esse coração ambicioso, todo esse desejo de ser o centro de todas as coisas, mas que a glória seja somente de Cristo. Que Ele possa crescer e nós possamos diminuir. Que outros irmãos possam crescer no seio da igreja e desenvolver aquilo que às vezes nós fazemos, e o Senhor pode levantar outras pessoas para somar. O Senhor pode nos mover, o Senhor pode fazer o que quer no seio da igreja. Preciso entender e olhar o meu irmão e amá-lo como mais um que vai servir ao Senhor comigo, não uma ameaça, não é? Que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós, abra o nosso coração, o nosso entendimento para servi-lo com sabedoria e para a glória dele. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.